Fala pessoal, Júnior Botafoguense na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Antes de iniciar o conteúdo do vídeo, vou pedir aquela moral de sempre. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, tá? Ative o sininho de notificações para que vocês possam estar acompanhando todos os novos vídeos. Compartilha com os amigos, dá essa moral aí para o canal do Júnior Botafoguense, para que mais botafoguenses sejam atingidos e que a gente possa continuar trocando essa ideia e ter um crescimento também, tá bom? No conteúdo de hoje vai ser mais de uma reflexão, né? Vou trazer uma reflexão sobre um assunto que está bombando aí no dia de hoje. Eu trouxe no vídeo de ontem, o vídeo da noite, sobre o depoimento do William Rogato, né? Na CPI lá do Senado Federal, onde ele falou várias coisas que deveria, de alguma forma, impactar todo mundo, né? Independente do seu clube que você torce, se você acha que é verdade ou não, mas deveria impactar. E o que eu vejo hoje nas análises que estão sendo feitas por jornalistas, não estou falando torcedores, tá? Estou falando jornalistas. Porque o torcedor, eu vou até entender, eu também sou torcedor. Eu trago algumas notícias aqui, mas notícias que não são minhas, né? Eu apenas transmito a notícia para vocês, para que vocês possam estar acompanhando o que vem acontecendo no Botafogo. Então, eu sou torcedor do Botafogo e compartilho aqui as minhas ideias, as minhas análises junto com vocês no YouTube. Mas tem muitos jornalistas, eu tenho visto muitos jornalistas hoje em programas esportivos, ou rádio, ou televisão, ou até mesmo de YouTube, de site, que eles se intitulam como jornalista. Então, eles não podem fazer uma análise com o coração, eles têm que fazer com a razão. E a análise que ele tem que fazer com a razão, num assunto tão grave como esse, de coisas que o William trouxe, é analisar o conteúdo e falar o seguinte: olha, ele ainda não trouxe nenhuma prova. Eu vou me resguardar o direito de me preservar, não tomar nenhuma análise sobre isso, porque o que ele falou é muito grave. Como ele não apresentou prova e ficou de alguns senadores irem até Portugal colher essas provas que ele tem, ele disse que tem, e aí sim, quando a gente tiver as provas e que tiver investigação, pessoas sendo busca e apreensão, sendo realmente presas, aí a gente vai saber se tudo isso que ele falou é verdade ou não. Mas agora eu me dou o direito de não comentar sobre isso. Eu acho que esse seria o papel mais honesto de se fazer por um jornalista. Mas o que eu tenho visto são jornalistas já meio que ridicularizando a fala do depoente lá na CPI, desqualificando a fala dele, falando que é um circo. Isso aí para mim é uma análise com o coração. Não é com a razão, e isso não é coisa de jornalista. São pessoas que estão lá como jornalista, mas estão fazendo análise com o coração, e a gente tem visto muito isso. Então, assim, eu trago essa reflexão para vocês entenderem, principalmente os botafoguenses, né, que não esperem boa vontade com o Botafogo em programas esportivos. Não esperem, porque a maioria ali fazem análises com o coração, não com a razão. A gente tem visto aí vários programas falando, desqualificando algumas questões de Botafogo. Aí sai uma notícia que é engraçado, né? Pessoas deram tanta ênfase quando saiu a notícia do Luiz Henrique. Não tem provas. Não tem provas. Foi um depósito. Tá, e se o cara depositar na minha conta? Eu sou corrupto? Não. Então não tem provas que o Luiz Henrique fez alguma coisa, mas como é o Botafogo, isso aí olha, é um absurdo, tem que ser afastado pelo John Textor. É a mesma situação do William Rogato. Ele falou várias coisas graves, importantes, que deveria ter uma reflexão do meio esportivo do Brasil, entender se realmente o que é que está acontecendo. Mas não, para essas pessoas, o futebol brasileiro é um poço de honestidade.
A gente vê aí jogadores que estavam jogando na Premier League, no futebol italiano, sendo investigados, alguns realmente sendo condenados. Tem jogadores aí que foram suspensos por 2 anos do futebol. Tivemos isso aqui no ano passado, jogadores que foram banidos do futebol brasileiro, e jogadores de time de Série A, tá? Não foram jogadores de quarta divisão, não, de Série A, sendo banidos, sendo suspensos. Mas esse pessoal, eles não querem, essas pessoas que criticam, eles não querem realmente entender que o futebol, como num todo, precisa passar por uma reestruturação para que o negócio de futebol seja atraente para o seu público, que são os torcedores de todos os times. Porque amanhã ou depois, eu posso, o Botafogo, um torcedor do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Corinthians, pode acontecer algum lance contra esse time, o time dele, e ele pode achar que está sendo manipulado. Por quê? Porque há uma incerteza hoje no futebol mundial, não é futebol brasileiro, mundial. E aí os nossos jornalistas, ao invés de dar uma ênfase de tipo, não, vamos apurar, vamos analisar, vamos ver a fala, ele tem prova? Não, falou que tem, vai entregar, os senadores vão lá, vamos ver quais são as provas que ele tem. Não, eles já não querem nem saber. Como eles falam que não tem prova, que não foi apresentado nada, só foi a fala dele, e aí eles começam a criticar ou falar que é ridículo, que tem muita gente dando atenção. É lógico que ainda não tem provas, porque aquilo ali foi um depoimento. A partir do depoimento vai ser colhido provas. E se o depoimento for um depoimento que não tem provas, quem vai pagar é o tal do William Rogato. Mas como atingiu talvez alguns clubes do coração deles, de alguns jornalistas, a primeira atitude que eles têm, a primeira questão é: vamos rechaçar essa notícia, vamos ridicularizar, vamos jogar lá para baixo. Então, assim, isso é uma reflexão que eu quero trazer com vocês, tá? Nós botafoguenses, a gente sabe como é que funciona a mídia, nós sofremos com isso, né? Que toda notícia contra o Botafogo é verdade, independente se tem prova ou não, né? Como eu falei do Luiz Henrique, não tem prova nenhuma, foi investigado, não foi apurado nada, foi arquivado, mas mesmo assim tem pessoas ali, ó, cutucando, fuçando para tentar de alguma forma prejudicar o Botafogo, e é prejudicar mesmo, porque teve jornalista que pediu para o John Texton afastar o Luiz Henrique. E eu vi ontem jornalista se compadecendo com o Lucas Paquetá. Porque o Paquetá está sendo investigado. O Paquetá vai ser acusado e ele vai ter que se defender. Mas teve jornalista que se compadeceu de como é que tá a cabeça dessa pessoa, é complicado, não sei o quê. Mas o Luiz Henrique, ninguém se preocupou com como está a cabeça dele, ninguém se preocupou com como está a família dele. Já queriam que ele fosse afastado, não queria nem que fosse convocado para a seleção brasileira. Então, assim, realmente a gente está num período muito complicado. Por quê? Porque o Botafogo não fazia parte dessa elite de times que sempre estavam chegando para ganhar título, né? Ou o queridinho da mídia. E que a gente sabe quem são os times queridinhos da mídia, né? E agora o Botafogo chegou e isso está incomodando. E aí, qualquer notícia que venha para prejudicar o Botafogo ou para favorecer... Se for para prejudicar o Botafogo, a gente vai colocar na capa dos jornais, nas manchetes, nos programas, vamos debater ali por horas. Se for para favorecer o Botafogo, fala ali 5 minutinhos e está tudo certo. Ou se for através desse depoimento, a gente rechaça esse depoimento, fala que é uma brincadeira, que é uma palhaçada isso aí, que não deveria dar nem atenção. Mas a gente sabe como é que funciona, né? Então esse vídeo é informar mais de reflexão para vocês, para a gente entender o momento que estamos vivendo do futebol brasileiro. Tá bom? Então, pessoal, quem curtiu o vídeo, deixa o like, tá? Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente, compartilha com os amigos, para que o canal possa continuar crescendo. Beleza? Mais tarde eu estou de volta com mais um conteúdo na parte da noite, o vídeo da parte da noite, trazendo mais informações e batendo esse papo de Botafogo aqui com vocês, tá bom? Valeu, rapaziada, um abraço, até mais.